e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador de todos os dias, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a prosperidade divina, entrando em todas as áreas da nossa vida. Sim, nos rendemos a Deus, consagramos a Ele esse dia e profetizamos. Será um dia de milagres, será um dia de coisas grandes e poderosas. Livra-nos do mal, Senhor. Livra a nossa família de todo mal e que todo tipo de ataque espiritual contra a nossa casa, contra a nossa vida, está por terra no nome de Jesus Cristo. Declaramos que a nossa casa está cercada pela bondade do Senhor e que nenhum mal pode tocar nos nossos. Por isso damos uma ordem a toda maldade, a toda inveja, a toda enfermidade, a todo ataque de confusão, a tudo aquilo que vem para atrapalhar, que vem para perturbar, saia do caminho agora. No nome de Jesus Cristo, Senhor, dá livramento a essa pessoa, dá proteção a essa casa, no nome de Jesus. E te pedimos que o dia de hoje seja um dia abençoado, sejamos bem-sucedidos em tudo o que fizermos, que as boas notícias cheguem a nós, que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida e que tudo aquilo que Deus tem reservado para nós chegue de forma abundante, multiplicada, assim como o nosso Deus é abundante, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Escreva nos comentários: o meu Deus é abundante. Amém? Nosso Deus é abundante. Todo milagre que Jesus fez, Ele fez para mais. Ele multiplicou os pães e os peixes. Ele transformou água em vinho. Tudo que Ele fez foi abundante. A pesca que Ele permitiu que acontecesse no barco de Pedro, onde ele estava, foi uma pesca abundante. Pedro teve que chamar os amigos, os barcos que estavam próximos, para ajudá-lo a tirar os peixes do alto mar. Aonde Jesus estava, Ele era farto, Ele era generoso, Ele era abundante, Ele não tinha uma mente escassa, Ele não fazia um milagre escasso. Tudo que Ele fazia era bom, tudo que Ele fazia era generoso, tudo que Ele fazia era abundante. Deus me deu uma palavra para compartilhar com você. Eu quero que você ouça essa palavra. E eu também quero liberar uma palavra profética já no começo dessa oração. Então recebe essa palavra aí. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser abundante também. Amém? O que Deus está preparando para a tua vida nessa semana ainda vai ser abundante, vai ser mais do que você esperava. Vai ser melhor do que o que você estava orando. No nome de Jesus, Deus faz mais do que nós oramos, muito mais. Ainda mais se você pede para que a vontade dele se cumpra na sua vida e você está cumprindo princípios, está fazendo a sua parte, você vai ver a bondade de Deus derramada com tanta generosidade na sua vida que você vai se alegrar. Você crê nisso? Você crê em nome de Jesus? Então escreve aí nos comentários que você vai ver a bondade do Senhor essa semana. Você vai ver a bondade do Senhor e de forma abundante na sua vida, em nome de Jesus. Está liberada essa palavra profética. Deus me deu uma palavra e a palavra é: sempre haverá inveja. Sempre haverá inveja. Você pode viver a vida mais, eu posso dizer, longe dos olhares. Você pode ser o tipo de pessoa que não publica suas vitórias, suas conquistas. Você pode ser o tipo de pessoa que não está nas grandes rodas,
Você pode ser o tipo de pessoa que não tem, talvez, muita influência ao redor, que vive, mas onde haver pessoas, onde haverá um homem, seja simples ou não, haverá inveja. Por isso que em 1 Samuel capítulo 16, verso 7 diz: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O que Deus está dizendo é que Ele não olha para as pessoas como nós olhamos. Nós olhamos para as roupas de marca, nós olhamos para aquilo que aquela pessoa tem ou aquilo que ela não tem. Nós olhamos para o estereótipo dela, nós olhamos para ver se ela é uma pessoa confiável, nós analisamos que tipo de pessoa está na nossa frente. Só que Deus, Ele não faz a mesma análise. Deus, Ele vê o coração. Você sabe que já foi provado que pessoas que se vestem melhor, muitas vezes são melhor tratadas do que quem se veste à vontade, podemos dizer, quem fica à vontade, que não se importa com o que os outros pensam. E essa é uma verdade. No entanto, mesmo assim, nós podemos nos enganar, porque nem sempre um terno bom, nem sempre um perfume caro, nem sempre um relógio bom, nem sempre uma pessoa que está, muito bem arrumada, significa que ela é uma pessoa boa de coração. Entenda, sempre haverá pessoas que não vão gostar de nós. E tudo bem, porque isso faz parte da vida. Sempre haverá alguém que acha que não demos o suficiente a elas. Pessoas que você vai fazer, vai ajudar, você vai ser, um ombro amigo, você vai ser um intercessor ou uma intercessora, você vai ajudar financeiramente, e aquela pessoa sempre vai achar que você não fez o suficiente por ela. Ela lhe cobra por uma obrigação, que é responsabilidade dela. Ou seja, as pessoas, elas gostam muito de cobrar. Elas gostam muito de cobrar. Eu não sei se isso acontece com você. Sempre haverá palavras de acusações e incompreensões, porque é o mundo que nós vivemos. As pessoas acusam, as pessoas não sabem cuidar da vida delas, as pessoas julgam, as pessoas criticam, as pessoas estão sempre procurando ver algo para atacar. E isso não é uma coisa legal, mas é algo que está no mundo. Jesus não tinha esse comportamento de ficar, apontando o dedo, julgando as pessoas, medindo elas. A Bíblia diz que nós não podemos julgar para que não sejamos julgados, mas, as pessoas, tudo que elas fazem hoje, em sua grande maioria, é ficarem julgando umas às outras, é julgando por aquilo que o outro tem, é julgando aquilo pelo que o outro fez, é jogando na cara o passado, é jogando muitas vezes eu posso dizer, até nas redes sociais, algo que elas não concordam. Sempre haverá aqueles que pela dor nos olharão através da sua própria ótica do mundo, não importando quem somos. Ou seja, a pessoa tem uma dor e ela então, ao olhar para você e ver que você não tem aquela dor, ver que você está numa posição melhor ou tem uma situação melhor, ela ataca você porque ela tem essa dor. Eu já vi gente com inveja de criança, eu já vi gente com inveja de comida de restaurante, gente com inveja de roupa, gente com inveja de relógio, gente com inveja da vida que o outro tem, Pessoas que não sabem cuidar da sua vida, mas gostam de cuidar da vida dos outros. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus deixaria, de ser uma bênção na vida das pessoas para ficar atacando, para ficar falando mal, para ficar até mesmo
julgando e falando fofocas para as pessoas, porque hoje se tornou uma coisa normal a fofoca, se tornou uma coisa normal falar mal dos outros, falar mal do vizinho, falar mal do parente, sabe? Criticar muitas vezes uma publicação. Sabe que às vezes as crianças, elas são muitas vezes atacadas por adultos que nunca cresceram. Sabe, pessoas que ficam com inveja de uma festinha de uma criança, de aniversário. Pessoas que muitas vezes ficam com inveja da felicidade de um casal, da felicidade de uma família bonita, de uma família reunida ao redor da mesa, sabe, de pessoas felizes. Parece que a felicidade incomoda. A felicidade incomoda. A felicidade incomoda, o sorriso incomoda, a alegria incomoda. Sabe, você ser uma pessoa correta incomoda as pessoas. É por isso que quando o Senhor falou com o profeta Samuel sobre Davi, sobre os irmãos de Davi, o Senhor falou com Samuel que ele não olha como o homem olha, porque Deus, ele vê o homem de uma forma diferente. Por isso aqui vem a primeira palavra para você. Precisamos nos olhar pela ótica de Deus. Se você é o tipo de pessoa que é atacada, se você é o tipo de pessoa que é invejada, talvez você diga assim: olha, eu nunca fiz o mal para as pessoas, mas as pessoas estão sempre querendo fazer o mal para mim. Eu nunca invejei o que é dos outros, mas agora que eu comprei a minha casa, as pessoas me invejam. Eu comprei o meu carro, as pessoas não sabem quantas parcelas eu tenho para pagar e as pessoas me invejam. Se você sofre isso, você tem que parar, sabe, de se olhar de acordo com a ótica dos homens. Você precisa se olhar de acordo com a ótica de Deus e da forma da ótica de Deus, ser um filho de Deus. Você é mais do que vencedor. Você não tem que ficar se importando com aquilo que os outros pensam. O que importa é o que o céu pensa a seu respeito. É isso que importa. Sabe, no frigir dos ovos, podemos dizer assim, o que importa é o que Deus pensa de você. Não é o que os outros pensam, o que os outros falam. As pessoas sempre vão falar. As pessoas sempre vão falar. As pessoas vão sempre querer atacar. Não todas, mas muitas. O problema é quando deixamos isso interferir em quem somos. Você fica se importando tanto com aquilo que as pessoas falam, que você deixa isso interferir em quem você é. Daqui a pouco você se torna uma pessoa que você não é, só para agradar as pessoas. Sabe, você não precisa ser o que os outros querem que você seja. Você tem que ser a originalidade do propósito que Deus colocou aqui nessa terra. Você é um filho de Deus. Você tem que caminhar tranquilo, você tem que caminhar em paz, você tem que caminhar crendo, sabe, que agradar a Deus, viver uma vida reta, uma vida íntegra, mesmo que as pessoas da tua família, mesmo que as pessoas do teu trabalho, mesmo que as pessoas ao teu redor, eles não saibam, sabe, da sua realidade, você tem que viver uma vida feliz. Sem essa carga, sem essa pressão, sem esses olhares em cima de você. Eu tenho defendido isso, digo para minha esposa, a minha vida privada é a minha vida privada. Eu não posto para todo mundo ver meu dia a dia, é o mínimo dos mínimos, vou aonde eu quero, sabe? Se eu tenho que ir num restaurante eu vou, se eu tenho que ir comprar uma roupa eu vou, sabe? Eu não fico me cuidando, e não importa se eu estou num churrasco com amigos, se eu estou na igreja, aonde eu estiver, eu quero estar em paz. Eu quero estar em paz, eu não quero me importar, sabe, com o que penso, com o que deixo de pensar, não quero deixar de estar nem com as pessoas simples e nem com as pessoas que não são tão simples. Eu quero viver uma vida sem essas pressões. Quero viver olhando para Deus, agradando a Deus, vivendo uma vida reta e deu. Sabe, nós temos que eliminar aquela pressão externa que vem muitas vezes para tentar nos abater. E a terceira coisa, não permita que as pessoas
pensam ou falem sobre você, defina o caminho do seu propósito. Isso não pode definir você. Isso não pode definir você. Você não pode ficar, querendo mudar aquilo que Deus falou para você ou aquilo que Deus te deu só para agradar A ou B, só para que meia dúzia de pessoas parem de falar menos de você. De repente você é uma pessoa de autoridade, você é um político, você é um juiz, você é um empresário emergente, seja lá o que você é ou o que você está fazendo. Não saia do seu propósito por causa dos outros. Eu não sei para quem que é essa palavra, eu não sei para quem que é essa palavra, mas Deus está falando com alguém. Amém? Deus está falando com alguém. E Deus manda dizer para essa pessoa que está aí me ouvindo, você precisa estar focado em Deus. Você precisa estar focado no seu propósito. E o Senhor vai te honrar. Amém? Então para de te importar, confia no Senhor, a inveja sempre vai haver. Não deixa de comprar por causa dos invejosos, não deixa de viver por causa dos invejosos, certo? Viva uma vida leve. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Não tem uma mente escassa, mas uma mente generosa, de filho de Deus, de filha de Deus. Se alegre com a alegria dos outros, se alegre com a felicidade dos outros, se alegre com a prosperidade dos outros. Não seja alguém invejoso. Amém? E ore contra a inveja. Esse é o meu conselho para você hoje. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado tanto de defesa quanto de ataque. Amém? Quero também lhe convidar, hoje à noite nós vamos ter uma palavra exclusiva para quem é da Academia Quino Global. Eu preparei algo especial para os meus alunos da Academia Quino Global hoje à noite, tá? Hoje à noite eu preparei algo especial para os meus alunos da Academia Quino Global. Vocês vão amar essa direção que eu vou dar para vocês hoje. E se você não é aluno ainda da Academia Quino, eu convido você a se tornar nosso aluno. Inclusive nós vamos ter algo muito específico, na verdade 2 grandes eventos vamos ter dentro da Academia Quino. Você não pode perder. Se você quiser se tornar aluno nosso, vá hoje mesmo no nosso site www.vinicius7.com.br e você vai aprender a viver o seu propósito, a viver uma vida abundante, a viver uma vida profética com a visão de Deus para o seu futuro. Amém? Vá no meu site www.vinicius7.com.br e se torne hoje aluno da nossa academia. E se você vê o que nós temos feito, os nossos programas de televisão, nós temos hoje o programa diário na TV Bandeirantes às 5h45 da manhã e todo sábado às 10 da manhã. Pelo menos ore por nós, certo? É desafiador, não só os valores, mas a pressão que nós enfrentamos de estar na televisão. Por isso eu peço as suas orações em favor de nós. Amém? Tenho certeza que sua oração na nossa vida vai nos ajudar muito, tá bom? E se você ainda não adquiriu esse livro aqui, ó, Café com Jesus, que é um devocional, adquira. Vai ser uma bênção na tua vida, no teu dia a dia. Adquira para presentear tua família, presentear teus funcionários, presentear uma pessoa que você ama muito. É uma palavra para cada dia do ano. Vai abençoar alguém. Lá no meu site você encontra. Deixa eu declarar o Salmo 91 e eu tive uma visão enquanto eu estava ministrando. Eu vi uma corrente prata. Eu vi uma corrente prata com um coraçãozinho prata também. Um coraçãozinho bem pequenininho assim, prata. E Deus me disse que não é pelo valor que essa pessoa usa frequente esse colar prata. É porque existe um valor sentimental aí nesse cordão. Deus manda dizer para você que há consolo para a tua vida, a porta aberta. E o Senhor me disse também que aquilo que Ele abriu, ninguém vai fechar. Então creia, o Senhor está dando essa palavra para você. Tem uma pessoa também se chama Renan. Tem uma pessoa que está aí, talvez, não sei se é a esposa ou se é a mãe do Renan, e Deus manda dizer para você, Renan, escute essa palavra. Deus já tirou você de ambientes tóxicos,
e vai tirar você de mais um ambiente tóxico. E o Senhor está preparando um caminho novo para você. Eu vejo que há pessoas intercedendo pela sua vida e você vai começar a caminhar de uma forma diferente nos próximos dias, porque Deus está preparando coisas por meio da tua família, por meio das orações das pessoas próximas de você, para você. Amém? Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero pedir a você que está aí, que você compartilhe com 7 pessoas essa oração agora. Você está sendo muito abençoado. Eu vou fazer uma oração, vai te abençoar mais ainda. Compartilhe com 7 pessoas essa oração. Mande para os teus amigos, para os teus parentes. Deus vai te abençoar mais. Faça isso, seja um semeador da palavra de Deus. Amém? E se você está aqui pela primeira vez, te inscreva no canal. Te inscreva. Só vai fazer bem para você. Amém? Vai ser uma bênção também nós estarmos orando pela tua vida constantemente aqui. Então te inscreve no canal. Deus me mostrou uma pessoa que está aí me ouvindo. E essa pessoa tem uma mancha do queixo para baixo do pescoço. Essa pessoa tem uma mancha, não sei que tipo de mancha, se é mancha de nascença ou se é de outro problema, mas é do queixo para baixo aqui, do pescoço. E seja você quem for, o Senhor está falando com você nessa palavra que eu ministrei. Amém? O Senhor está falando com você. E o Senhor é teu protetor. Você não precisa mais se defender de algumas coisas, Deus te protege. Creia que Ele é o teu escudo, Ele é por você. Você não está sozinho. Amém? Você não está sozinho. Essa é uma palavra profética para a sua vida, em nome de Jesus. Eu também quero falar com a Mônica, que tem um documento para assinar hoje. Já tem até a hora marcada, à tarde. Deus vai te dar vitória. Mônica, em nome de Jesus, Deus está contigo. Amém? Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por quem está doente. Eu quero orar por quem está aflito, por quem está sentindo um peso de inveja nos últimos dias muito grande. Eu quero orar por você em nome de Jesus também. Amém? Senhor Deus e Pai, nós cremos que se Jesus foi invejado quando andou aqui nessa terra, quem somos nós para não enfrentarmos também pressão, para não sermos também invejados? Por isso, ó Deus, nós cremos que o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro e nós queremos nos ver como o Senhor nos vê. Nós queremos nos ver como filhos de Deus, como filhos amados do Senhor. Queremos nos ver como pessoas que estão procurando agradar a Deus. Por isso, ó Deus, que todo tipo de pressão que essa pessoa tem sentido, de inveja, de maldade de pessoas ao redor, de pessoas querendo prejudicá-la no seu caminho e até mesmo a obra do caçador, como está escrito no Salmos 91. Senhor, nós oramos agora para que o Senhor desfaça todo o laço do passarinheiro e que a justiça de Deus toque na vida dessa pessoa.
de uma forma sobrenatural, que a integralidade do propósito de Deus se cumpra na nossa vida e que não haja nada que impeça, como está escrito na Tua palavra, operando eu, quem impedirá? Senhor, nós abrimos a nossa vida para o Teu operar, abrimos a nossa vida para o Teu trabalhar, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro agora, eu oro pedindo a Tua intervenção na vida dessa pessoa, a Tua intervenção na casa dela, a Tua intervenção na família dela. Isso que o Senhor me mostra, Pai, dessa plataforma, eu não sei se isso é algo natural ou se isso é algo espiritual, dessa plataforma, ó Deus, que eu vi, como se ela estivesse caindo, essa plataforma, fosse uma coisa perigosa, fosse um problema sério, seja o que for, ó Deus, seja isso no âmbito espiritual, ou seja isso no âmbito natural, qualquer tipo de plataforma natural ou uma plataforma, Senhor, como um símbolo, meu Deus, que o Senhor nesse momento venha a trazer livramento para essa pessoa que está me ouvindo, para ela, para as pessoas da casa dela, haja livramento sobrenatural. Senhor, eu oro para que o Senhor dê vitória a essa casa, vitória a essa família. Eu oro para que seja cancelado toda obra do mal, toda a maldade, todo ataque das trevas contra a vida dela não prospere, não vá adiante. Eu oro para que a enfermidade se curva ao nome de Jesus Cristo, a opressão se curva ao nome de Jesus Cristo agora também. Declaramos, Pai, que toda maldade se curva agora diante do nome de Jesus Cristo e que essa pessoa está sendo tocada por Jesus Cristo, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que restaura. Te pedimos perdão também pelos nossos pecados, te pedimos perdão pelas nossas falhas. Senhor, tira de nós aquilo que não te agrada e que a palavra de Deus cada vez mais nos limpe, nos revele. Queremos viver para agradar a Deus. No nome de Jesus Cristo, eu peço teu favor sobre essa vida e que o dia de hoje seja um dia marcado pelo Deus abundante, pelo Deus generoso, pelo Deus que cura, pelo Deus de milagres. Está liberada a palavra. Amém e amém. Amém, gente querida. Você recebe essa oração e essa palavra? Então não esqueça de compartilhar com 7 pessoas. Faça a sua parte. Às 9 da manhã eu vou estar aqui junto com vocês, se Deus quiser. Um forte abraço, que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a alegria, a prosperidade, o favor de Deus sobre a tua vida e sobre a tua família. Que o Senhor te livre de todo mal, que o Senhor te livre da cilada do inimigo, que todo projeto de Satanás seja cancelado. E nós oramos apresentando a Deus agora todos os pedidos, todas as orações específicas que têm sido colocadas diante de Deus. A carta para Deus que nós temos orado, nós colocamos diante do Senhor. E pedimos agora que o Senhor intervenha, que o Senhor traga resposta, que o Senhor transforme realidades e traga salvação também nessa casa. Apresentamos a Ti a nossa carta, apresentamos a Ti nossa oração específica e pedimos, ó Deus, céus abertos no nome de Jesus. E aquele que está doente seja curado agora. Cremos que Jesus Cristo cura e declaramos saúde sobre a vida dessa pessoa. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus, aquele que pode curar, aquele que tem o poder de transformar realidades. Sim, Jesus, todo aquele que está doente, oramos por cura agora. Também oro, Pai, por aquelas pessoas que estão passando por uma situação difícil e que precisam de uma intervenção de Deus, precisam de um milagre, precisam de uma mudança, precisam de uma porta aberta. Meu Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa e declaro saúde, saúde tocando na tua vida, saúde tocando no teu corpo físico
e o Senhor abrindo portas em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Quando comecei essa oração aqui, eu senti fisgadas no meu lado direito, embaixo da costela. E eu quero declarar saúde sobre você que tem sentido essas fisgadas embaixo da costela. Receba a cura, Jesus Cristo cura, coloque a sua fé nele, amém? Coloque a sua fé em Jesus, aquele que pode todas as coisas, aleluia. Eu também quero liberar uma palavra sobre Amanda. Amanda, o Senhor está operando um milagre na tua vida, o Senhor está operando um milagre na tua casa, e o Senhor me mostra que está trabalhando na tua vida e na vida do Rodinei. Há um milagre de Deus que está sendo liberado na vida de vocês. O Senhor está renovando as forças em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu recebi um testemunho muito bonito, o testemunho da Priscila, e ela escreveu assim: em 2022 eu tive uma gravidez ectópica e perdi a minha trompa direita. Muitos pensavam que seria difícil engravidar de novo. Eu sabia que Deus poderia me dar um milagre. E o Senhor, em 2023, falou, e desde então eu venho acompanhando e orando, sentindo uma paz muito grande ao ouvir as lives ao vivo. Na época, Deus tinha tocado no seu coração para orar por mulheres que queriam engravidar. E Deus o usou para falar que havia uma mulher dando a data, o dia e os detalhes do que eu havia sentido. Tomei posse daquela palavra, em 30 dias de campanha engravidei. E para a honra e glória do Senhor, sem nenhuma complicação, meu filho nasceu perfeito e recebeu o nome de Davi. Tudo para a honra e glória de Deus. Oro pelo Senhor e sua família e que Deus os proteja sempre. Glória a Deus, Priscila. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Jesus Cristo cura, faz milagres, intervém, muda as situações. Amém? Estamos firmes nesse propósito. Hoje é o nosso 13º dia. 13º dia, amanhã nós encerramos esse propósito e tem sido dias incríveis. Nós temos já recebido muitos testemunhos, inclusive da carta para Deus. É uma grande bênção isso, amém? E eu creio, Deus fará coisas maiores. Quando permanecemos em oração, nós estamos crescendo, avançando. Dia a dia, quando você vem aqui para orar, você está avançando. Você pode não ver, mas Deus está fazendo algo na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus está trabalhando, em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra para o Marcos Borba, que está aí me ouvindo. Deus te visita, Marcos. Deus te visita com um milagre. Deus te visita, aleluia, com promoção, com crescimento, com avanço na tua área, em nome de Jesus. E o Senhor também está trabalhando na vida de um filho teu, Marcos Borba. Livramento do Senhor também na tua casa, em nome de Jesus. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero ler essa palavra com vocês. Gênesis capítulo 39, está no verso 2, que diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de toda a sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Olha que tremendo, eu amo essa passagem, porque nós temos dificuldade de ver que Deus é com uma pessoa. Temos dificuldade de ver o favor de Deus sobre alguém. E será que você vê o favor de Deus sobre a sua vida? Eu vejo pessoas muitas vezes colocando a sua fé, acreditando em pessoas que nunca construíram nada, em pessoas que nunca realizaram algo grande. E nós temos que ter cuidado com isso. A nossa fé tem que estar em Deus e nós temos que ter olhos para ver quando Deus está com uma pessoa, quando Deus está numa direção, quando Deus está num negócio, quando Deus está num propósito. Nós temos que ter olhos para ver quando Deus está numa coisa.
Se você tiver olhos para ver que Deus está com você nesse empreendimento, então você vai ver como você vai conseguir administrar melhor. A Bíblia diz que José era tão abençoado que Potifar via que Deus era com ele. Será que as pessoas estão vendo que Deus é conosco? Deus é conosco? Será que estamos realmente refletindo a luz de Jesus? Será que estamos refletindo o amor de Jesus Cristo através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, a maneira como respeitamos as pessoas? Porque até nisso as pessoas vão ver Deus na nossa vida. A maneira como nós respeitamos as pessoas, a maneira como falamos, a maneira como somos responsáveis por nossas palavras. Se você não é responsável por suas palavras, você não está demonstrando, sabe, o amor de Deus na sua vida. Porque quem ama, guarda a sua língua. Quem ama, sabe o que falar em cada momento. Quem ama, sabe que não pode falar tudo aquilo que quer, porque não quer atingir as pessoas negativamente. É assim que nós vemos a presença de Deus, e a presença de Deus estava sobre José. E a Bíblia diz que tudo o que ele fazia, Deus prosperava. O seu Senhor, vendo isso, colocou então toda a responsabilidade da casa dele sobre José. Potifar viu a mão de Deus sobre ele. Engraçado que por onde José andava, as pessoas viam a mão de Deus sobre ele. Até antes, quando ele era um menino de 15 anos e que teve sonhos, os seus irmãos se incomodavam, mas ao mesmo tempo viam que a mão de Deus estava sobre ele. Na casa de Potifar, Potifar viu que a mão de Deus estava sobre José. Na prisão, o carcereiro viu que a mão de Deus estava sobre José e confiou a prisão a ele. E quando ele foi levado ao faraó, o faraó viu que a mão de Deus estava sobre ele. Ou seja, que Deus nos ajude para que as pessoas vejam que a mão de Deus está sobre nós. Existem 4 princípios de José que eu aprendo para romper com ciclos negativos na nossa vida. 4 princípios que José praticava. Primeiro, fidelidade a Deus. Em público ou no privado, José era fiel a Deus. Não adianta você só ser fiel quando as pessoas estão enxergando você. Você tem que ser fiel também quando você está sozinho. Você tem que ser fiel a Deus quando ninguém está vendo, apenas o Todo-Poderoso está vendo. E assim era José. Ele foi fiel para Potifar nos negócios, mas ele foi fiel também dentro da casa de Potifar. Quando a mulher de Potifar quis deitar com ele, ele disse: não, eu não posso fazer isso com o homem que me confiou tudo aqui, e eu não posso pecar contra Deus também. Então eu vejo um homem que tinha fidelidade com Deus e tinha fidelidade com os homens. Tem gente que não tem fidelidade com Deus e muito menos fidelidade com os homens. Trapaceia, rouba, falcatruas, sabe? E tudo isso traz um desfavor sobre a vida da pessoa. As pessoas pensam que não, elas pensam que tudo na base, sabe, do esforço, dando golpe num, dando golpe no outro, prejudicando um, prejudicando o outro, que tudo isso, sabe, vai concorrer para o bem dela. Não, não vai concorrer para o bem. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Então a fidelidade de José era no privado, mas era no público também. Ainda que havia crises, José era fiel, sem importar as consequências. Ele era fiel. Ele era fiel. Sabe, eu acredito que José tinha muito respeito pela mulher de Potifar. Mas ele sabia que ao se recusar, não deitar com ela, ele também estava trazendo sobre si uma consequência terrível, que foi a prisão. Ou ele poderia até morrer, e Deus o guardou. Então nós devemos entender que quando você é fiel, independente das consequências, independente, sabe, do que vem contra você, Deus te honra. A segunda coisa, ele foi fiel com aquilo que era do outro. Nós costumamos cuidar do que é nosso, né? A gente cuida de um tênis,
gente cuida de uma roupa, a gente cuida da nossa casa, quando precisa de pintura a gente pinta, quando uma coisa quebra a gente conserta. Por quê? Porque a gente é fiel naquilo que é da gente. Mas e ser fiel naquilo que é do outro? Porque tem gente que não cuida o que é do outro, não cuida os equipamentos do outro, não cuida a empresa do outro. E essa infidelidade ao que é do outro trava a prosperidade, trava as liberações maiores de Deus sobre a tua vida. E o que falar então sobre a fidelidade quanto ao que recebemos de Deus? Eu recebi dons de Deus, eu recebi talentos de Deus. Como que eu não vou cuidar daquilo que Deus me deu? Eu tenho que cuidar do que Deus me deu. Eu tenho que cuidar com unhas e dentes daquilo que Deus me deu. Eu tenho que ser fiel, ao que Deus me entregou. José nunca foi dono de nada até ser governador, mas ele foi fiel. Ele multiplicou tudo que tocou e ele fez prosperar a outros. Olha aqui, a chave espiritual para você romper ciclos na sua vida. Você ajudar outros a prosperar. Você ajudar outros a resolver o problema delas. Esses dias eu estava num lugar junto com meu irmão e eu tive uma ideia sobre algo e eu disse para ele, olha só, e mostrei para ele a solução de um problema e eu disse para ele, se começa uma empresa com esse propósito de solucionar esse problema, enriquece. Ele concordou comigo. Por quê? Porque quando você resolve o problema das pessoas, seja numa escala pequena ou numa escala maior, você sempre vai ser recompensado por isso. Resolver problemas para os outros vai trazer recurso para você, vai trazer oportunidades para você. Então nós temos que ser fiel ao que é dos outros. Terceira coisa, José teve sonhos familiares, ou seja, ele incluiu a família completa aonde Deus o colocou. Porque quando os irmãos vieram até ele e os irmãos ficaram chateados e, claro, com remorso, José disse, não fiquem assim, porque Deus me colocou aqui como governador para preservar a nossa casa, para preservar a nossa família. Ou seja, ele incluiu a família dele no lugar de cumprimento da promessa de Deus. Quantos de nós somos capazes, de ter uma visão maior sobre a nossa família? A tua família é uma casa sacerdotal, é uma casa profética. Você tem que entender que o plano não é só sobre você, é também sobre seus filhos, é também sobre seu cônjuge, inclui toda a sua família e será salvo tu e toda a tua casa. Ele pensou generacionalmente, ou seja, ele não pensou apenas nele, ele pensou nos seus descendentes, na sua família. E é isso que faz com que José fosse alguém distinto. Ele pensava a todo momento sobre os sonhos que Deus havia dado para ele, as visões que Deus havia dado para ele e que incluía a família dele. E a quarta coisa que eu analiso em José, e aqui eu encerro essa palavra, o poder do perdão. Perdoou a quem o traiu, transformou a dor em bênção e liberou o seu destino, destravou o seu destino. Olha a fidelidade de José. E é isso que nós precisamos perdoar. As pessoas que nos fazem o mal, as pessoas que intentam, nos desrespeitar, as pessoas que intentam mentir a nosso respeito, devemos perdoar. Devemos entregar a nossa reputação para Deus. Mesmo que você seja uma pessoa cuidadosa com a tua reputação, é impossível você prosperar e não começar a ter problemas. No entanto, Deus, quando você entrega a sua reputação para Deus, quem cuida da sua reputação dali em diante é Deus, não é mais você. É Deus que vai cuidar da sua reputação. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra ela tenha trazido um entendimento que Deus também quer que as pessoas vejam Ele na sua vida e com esses princípios você vai conseguir avançar.
Com esses princípios, você vai quebrar ciclos de dificuldade, ciclos de mediocridade, ciclos de pobreza na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Declare: eu creio, em nome de Jesus aqui. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero pedir a cada pessoa que está aqui, por gentileza, deixa a tua curtida nessa oração. E se você puder mandar essa mensagem para o máximo de pessoas, mande. Mande para amigos, mande para familiares, mande para grupos que você está. Reparta o pão. Compartilhe a bênção. Amém? Compartilhe a bênção. Pegue isso como missão hoje para você. Eu vou compartilhar com todos os grupos, eu vou compartilhar com a minha família, eu vou mandar para os meus amigos. Vamos repartir o pão em nome de Jesus. Amém? 9 horas da manhã tem uma mensagem aqui, depois às 18 horas, certo? Estarei também às 10 da manhã hoje na Rede TV, às 10 da manhã na Rede TV, em rede nacional. E amanhã, às 9 da manhã, eu estarei ministrando aqui na igreja que nós congregamos, eu e a minha esposa, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Estarei ministrando às 9 horas da manhã, é Santa Ceia, e vai ser incrível. Amém? E às 18 horas, minha esposa estará ministrando, 18h30, ela estará ministrando. Então amanhã minha casa irá servir o Senhor. Amém? Minha casa vai servir o Senhor. Glória a Deus. Salmo 91, deixa eu falar rapidamente aqui para você dos meus livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Esses aqui são o Café com Jesus, 1 e 2, esse aqui é o 2, um devocional incrível, mas não esqueça, primeiro leia a sua Bíblia, tá? Para depois ler um devocional. Esse aqui é o devocional 1 e esse aqui é o devocional 2. Eu espero que esses livros possam te abençoar, possam abençoar a tua vida, possam abençoar a tua família, possam dar direção para você, te ajudar a caminhar com Deus. Amém? Está lá no meu site www.vinicius7.com.br. Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tem um homem chamado Paulo Sérgio que está me ouvindo. Deus está tirando uma seta maligna lançada contra você, de inveja. Esse peso que você andou sentindo nesses últimos dias está sendo quebrado agora, em nome de Jesus. E que o Senhor guarde a ti e a toda a tua família. Paulo Sérgio. Amém? Nós vamos orar agora. Pegue a sua carta aí para Deus. Amém? Nós vamos apresentar como um ato de fé, todos ao mesmo tempo. Pega a sua carta. Amanhã encerra esse propósito. Quero ver todos vocês aqui junto comigo. Amém? Olha o desafio. Quero ver quem vai estar aqui amanhã, 6 da manhã, em oração junto com a gente, em nome de Jesus, e apresentando nossos pedidos a Deus. Coloque sua fé, não em mim, mas em Jesus Cristo. Amém? A Bíblia diz: quem pede, recebe, quem busca, encontra, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Pai, em nome de Jesus Cristo, apresentamos a Ti nossa oração específica, nossos pedidos de oração, nossa carta para Deus. Libere, Senhor, do Teu favor. Nós Te pedimos que cada pedido de oração, Pai, cada oração que está sendo feita com entrega, com rendição, colocando a fé em Ti, Jesus, como aquele que intervém,
como aquele que transforma realidades, como aquele que pode entrar na casa, trazer salvação na casa, trazer mudança, curar os doentes, libertar os cativos. Nós oramos em nome de Jesus, para que a mão poderosa do Senhor venha sobre a vida dessa pessoa. Desfaz, Pai, o laço do passarinheiro. Desfaz, Pai, a armadilha do mal. E que toda arma forjada contra essa pessoa, contra a sua família, caia por terra. Oramos também pela justiça de Deus, para que o Senhor faça justiça a essa família que está pedindo na sua oração, que está pedindo que o Senhor traga restituição, para que o Senhor traga solução, para que o Senhor dê um livramento. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Eu também oro, Pai, por toda pessoa que está orando junto comigo e que tem tido problemas no seu casamento, no seu relacionamento. Essa pessoa, meu Deus, que tem cuidado dos outros, mas não tem cuidado de si. Senhor, eu oro para que o Senhor mude a realidade dessa pessoa, para que o Senhor intervenha, para que o Senhor mude a sua história, para que o Senhor toque com o seu poder na vida dessa pessoa e quebre o laço de Satanás. Quebre completamente toda a intenção do mal para impedi-la de viver o teu propósito. Eu oro, Pai, para que todo aquele que está doente seja curado. Jesus, Tu és a cura. E nós colocamos a nossa fé em Ti. Essa pessoa que está no leito do hospital, essa pessoa que está pedindo a cura do câncer, a cura de alergias, a cura de problemas que ela tem, eu oro por um milagre agora, que o poder de Deus comece a tocar no sangue dela. O poder de Deus comece a tocar nas juntas do corpo. O poder de Deus toque do alto da cabeça à planta dos pés, restaurando essa pessoa. Nós damos uma ordem a todo tipo de ataque espiritual que pessoas têm enfrentado, que retire-se agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, toca com o Teu poder agora. Toca com o Teu poder, quebra o jugo, quebra a opressão, desfaça, Pai, todo plano do inimigo contra essa família, todo espírito de briga, todo espírito de discórdia, de confusão, seja na casa, seja na empresa. Nós damos uma ordem, acabou para Ti, Satanás. Pega tudo que você tem mandado contra essa casa e sai no nome de Jesus Cristo. Seja livre agora, seja liberto agora, e que a mão do Senhor seja sobre ti, sobre teus pedidos de oração e sobre o teu caminho. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração agora e às 18 horas nós teremos novamente essa oração aqui. Que Deus abençoe a todos, um excelente dia na paz do Senhor. Até mais.